Olá amigos do canal Astrofoto, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Lembre-se, vamos fazer um review de um pequeno, mas poderoso telescópio. Ele se trata aí do RedCat 51. Então, ele é um telescópio fabricado pela William Optics. E primeiro vamos falar então das especificações técnicas dele, né? E logo depois vamos ver como ele ficou na prática com as capturas aí. Tem algumas capturas aí bem incríveis. Vamos nessa? Então, pessoal, vemos aqui como é que ele é o desenho desse incrível telescópiozinho, né? Ele tem uma distância focal curtinha aí de 250 milímetros e uma lente pequena de 51 milímetros. Apesar de ser pequena, é uma lente incrivelmente bem corrigida, né? Ele tem um focalizador que é muito suave, é muito gostoso assim o foco dele. Ele possui um anel de foco também. Então é muito fácil focalizar ele, porque ele parece uma lente fotográfica mesmo, né? E existe também a possibilidade de adicionar um focalizador eletrônico. Por exemplo, o EAF da ZWO pode ser adaptado usando aqui uma correia, uma dessas correias GT2 ou MXL, e prendendo aqui o motor do EAF nesse dovetail aqui, porque esse grip aqui dele, ele encaixa aí perfeitamente com os dentinhos aí das correias sincronizadas, né? São as correias comuns aí, hoje são muito utilizadas em impressoras 3D, né? Então ele possui aí um círculo de imagens de 43 milímetros, ou seja, é suficiente para iluminar um sensor full frame tranquilamente, né? Ele vem com uma maletinha onde ele vem o Dew Shield, né? O escudo de orvalho, ele vem rosqueado ao contrário. Desrosqueia do telescópio e monta nele, rosqueia novamente aqui na frente, né? Então, Dew Shield de 80 milímetros. Ele vem aqui atrás com essa parte que é muito importante, e depois eu vou mostrar porque em uma das imagens eu vou explicar melhor. Isso aqui é o tilt plate, tá? Todas as tampas são de metal, tá? É um telescópio muito leve, ele pesa aí só 1,3 kg ou 1,76, 1,8 kg aí, com o anel dele, que é um anel que suporta ele, e o dovetail que já vem de fábrica, né? Então, assim é a aparência dele montadinho. Ele fica um telescópio gostoso de usar, bem compacto, né? Pode pôr em qualquer mochila e até montagens pequenas, inclusive aí por exemplo, uma ZGTI conseguiria levar ele tranquilamente aí sem problema. Aqui atrás ele tem dois pontos muito interessantes. Ele tem o rotacionador, tá? Aqui tem as marcações de ângulos, né? E tem o tilt plate. O que são essas duas partes? O rotacionador permite que tu gire a câmera sem precisar desconectar. Tu simplesmente desrosqueia esse parafuso, gira a câmera. Tu pode acompanhar aqui o ângulo, né? Por exemplo, fez um plate solve no Nina e viu que o ângulo da câmera tá 0 grau, por exemplo. Pode zerar aqui, e quando tu vai fazer o planejamento de uma captura, o objeto dificilmente vai estar na posição que tu já instalou a câmera, né? A não ser que já tenha planejado com antecedência. O que isso facilita? Tu vai fazer uma simulação, por exemplo, no Nina, né? E lá tu vai ter o quadrado da imagem com um ângulo para melhor caber um objeto lá no frame. Por exemplo, quero capturar uma nebulosa extensa Y lá. Lá tu vai ver que a inclinação certa para a câmera seria, por exemplo, 187 graus. Isso seria muito facilmente ajustado simplesmente soltando esse parafuso e girando o rotacionador e voltando a apertar o parafuso. Então, aí está feito o alinhamento da câmera, rotacionamento da câmera, né? E durante vários objetos tem ângulos diferentes, né? Para otimizar, tu pode inclusive anotar que o melhor ângulo ou o ângulo que eu capturei
A nebulosa Y é 187 graus, a nebulosa Z é 227 graus e assim por diante. Esse disco aqui se chama tilt plate. O que ele faz? Aqui embaixo ele mostra que são 6 parafusos de puxar e 4, não, são 8 parafusos de puxar e 4 parafusos de empurrar. O que ele faz dessa forma? Quando existe um tilt no sensor da câmera, as imagens de um lado da câmera, então as estrelas de um lado da imagem, elas estão esticadas, isso quer dizer que existe um tilt no sensor, ou seja, o sensor está inclinado em relação ao plano focal. Vou colocar uma imagenzinha aqui, como é que seria um leve tilt, né? Claro, grandemente exagerado, né? Para aparecer, porque normalmente são poucos microns que ele está inclinado. E esse sistema permite ajustar. Um outro detalhe é que o sistema óptico do Redcat é um sistema Petzval, ou seja, ele já possui um flattener embutido. Então, além de ele iluminar um sensor maior do que um full frame, ele tem um campo aí de iluminado de 43 milímetros, ele consegue corrigir o campo, né? Consegue corrigir as estrelas, porque todos os refratores eles possuem o campo curvo, ou seja, as estrelas na borda do campo ficam fora de foco. O que acontece com esse sistema chamado Petzval? Ele vem já com o Field Flattener embutido, ou seja, é questão de inserir a câmera na distância correta, né? Que é daqui até a câmera 55 mm, até o sensor da câmera, né? E pronto, não tem que ficar calculando, mais flattener, mais não sei o que. Instalou, já começou a fazer fotos. Tá? Então, assim, eu achei uma incrível facilidade. Outro detalhe muito bem pensado é que ele vem, a tampa dele é uma tampa dupla. Tá? Essa tampa aqui é de encaixe, é só desliza na frente do telescópio, desliza, mas fica firme. E a tampa de metal é de rosca, né? Tirando essa tampa de metal de rosca, ele tem uma máscara de Bahtinov que é transparente. Então, o que acontece? Os spikes de difração eles ficam muito mais brilhantes, muito mais finos e compridos. E isso faz com que o foco consiga acertar um foco muito preciso, muito facilmente. Porque o tamanho do focalizador dele é grande, então é fácil o movimento de acertar o foco. Tá? E eu consegui durante algumas noites, que tá coisa bem rara esse inverno aqui no Rio Grande do Sul, consegui fazer algumas imagens com ele, tanto em RGB, LRGB e Hubble Palette. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no PixInsight, o que saiu. Então, essa aqui foi uma das capturas, né? Eu achei excelente a quantidade de dados capturadas. Lembrando que eu tô aqui em Bortle 4, 4,5, quase 5, né? Então, essa aqui é a nuvem molecular de coroa austral. Então, é um complexo de nebulosas muito tênue, né? São nebulosas escuras e nebulosas de reflexão. Então, temos muita informação aqui no campo, né? Tem um aglomerado, vamos dar um zoom aqui. Temos aqui o aglomerado globular, né? E o que eu estava falando antes sobre o ajuste do tilt plate é justamente isso aqui. Nos cantos da imagem, deixa eu ver se tem algum aqui que está mais aparente. Aqui tá, não chega a ser muito aparente, na verdade. Aqui está um pouquinho aparente, que as estrelas ficaram um pouco mais esticadas do que o normal. Ainda estão bem redondas, né? Mas isso resolveria aí com um leve ajuste ali no tilt plate, né? Como tem 4 parafusos, é muito fácil alinhar a câmera com os 4 cantos, os parafusos dos 4 cantos e acertar
essa inclinação. Seria a questão aí de ajustar ou inclinar, ver se fica um resultado melhor, ou usar os parafusos que puxam e ver se fica um resultado pior ou melhor, né? Então temos aqui esse belo resultado. Eu achei as cores, as estrelas fantásticas, né? Ficou com um pouco de halo, que eu exagerei no processamento aqui nessas. São estrelas muito brilhantes, né? E eu quis aí dar uma puxada mais nessas nebulosas, que elas são realmente muito tênues, e ficou aí praticamente 1h30 para cada canal LRGB. Então não é uma exposição ultra longa, né? Normalmente a gente vê aí, principalmente nas lives da semana, imagens de 20, 30 horas. Essa imagem aqui foi de 6 horas no máximo. Então temos estrelas muito bem corrigidas, tamanho minúsculos, né? Elas estão quase aí com o tamanho de 2, 3 pixels de altura. Então, ficou uma imagem que eu achei muito agradável de se olhar. Então, nesse quesito, nessa imagem aqui, eu acredito que ficou bem aproveitado, dado o curto tempo de exposição total, né? A gente vê as cores das estrelas ficaram muito intensas, né? Olha só, as cores ficaram intensas num modo positivo de se dizer, né? Vamos para a próxima. Temos aqui a cabeça de cavalo azul, né? A ponta da cabeça do cavalo azul. Então, começou a pegar um pouco da poeira que existe aqui. E essa aqui não é imagem LRGB, foi só RGB, porque o escorpião já estava muito baixo no céu e já estava complicado capturar. Então, foi uma captura bem complicada, né? Porque essa aqui é uma nebulosa muito tênue, principalmente aqui essa parte. Essa parte azul é até um pouquinho mais intensa, mas essa parte aqui é mais fraca da nebulosa. Mas começou a pegar alguns detalhes, até as nebulosas que estão mais no fundo aqui, que com mais horas de exposição seria possível aí capturar muito mais detalhes. Mas como o tempo era limitado, como ele estava sob empréstimo, o telescópio, ficou excelente assim, dado o pouco tempo de captura, né? O detalhe é que durante um ou 2 dias da captura tinha o cometa aqui, tá? O cometa eu tive que remover digitalmente, porque só foi possível capturar 2 canais com o cometa. Quando limpou o tempo novamente, o cometa já estava muitos graus para fora do campo. Então eu vou mostrar como ficou a captura do cometa aqui no frame azul. Então temos aqui um frame em azul, né? E tá ali o cometinha. Claro, ele ficou esticado, né? Por causa do tempo de exposição aí, foi 1h30. Mas já podemos começar a ver os detalhes aqui, que ele tinha 2 caudas, né? Uma, obviamente, na horizontal e a outra um pouquinho menos óbvia, inclinada aqui para baixo, né? Então, excelente captura, as estrelas muito pequenas. Essa aqui é uma imagem que não foi processada, essa aqui é só empilhada, tá? Então, por isso tem alguns defeitos na borda aqui de empilhamento. Mas a qualidade das estrelas, e principalmente por ser um filtro azul, que normalmente as estrelas ficam mais gordas, né? Por causa elas são mais afetadas pelo sim, ficou excelente. Então até aceitaria um drizzle aqui para melhorar a escala da imagem. Tá? E a última captura foi feita aí também numa live de captura. Foi esse complexo de nebulosas aí de M16 e M17. Então, filtros aí de 7 nanômetros. Temos aqui os famosos pilares da criação, né? Até que, pelo tamanho do telescópio, 51 milímetros, 250 milímetros de distância focal, foi uma captura aí bem sucedida, né? Então, conseguimos capturar alguns dos detalhes mais óbvios, mais comuns, né? E pegamos, além disso, todo o campo ao redor que mostra aí a nebulosa da Águia, mostrando
aí os braços abertos da águia. E aqui embaixo temos a outra aqui, a nebulosa do Cisne, com seus detalhes também não muito ruins. Aqui um pouco mais visível ficou a... Não muito visível, na verdade, mas começa a se notar que poderia ter melhorado a imagem tendo feito o ajuste no tilt plate, né? Mas apesar de tudo, foram também pouco tempo de dados, foi 1h30 de H-alpha, O3 e S2, né, na Hubble Palette. Então, eu acredito, na minha opinião, que esse é um telescópio que vale muito a pena pela sua qualidade óptica, pela construção. Ela tem uma construção refinada e não deixa nada aí a perder. Claro, todos os telescópios da William Optics sempre são excelentes, né? Não tem erro. Mas, como sempre aí, fica aí o selo de aprovado aí do canal Astrofoto para esse pequeno telescópio, mas muito poderoso. Então, pessoal, espero que tenham gostado. A gente se vê aí no próximo vídeo aqui no canal Astrofoto. Grande abraço a todos e até mais!